Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Sextou por aqui, a gente vai te contar as principais informações do dia do Vasco da Gama, naquela linguagem jornalística que você já conhece, clara, objetiva e de qualidade. Hoje o time fez o seu penúltimo treino pronto para o duelo contra o Bragantino e um sinal de alerta acendeu em relação a Ryan. O garoto virou dúvida e já te conto detalhes dessa situação. Será que vai ficar de fora, hein? Assim como outras avaliações que o Fernando Diniz tem feito nos treinamentos visando o jogo deste domingo. E o Diniz, que por si só já vai ser um dos principais desfalques do Vasco, né? Já que ele vai ter que cumprir suspensão por cartão. E além das notícias do campo, a gente vai repercutir as informações fora de campo também, dos bastidores. A chapa tá quente em São Januário com as denúncias apresentadas pela comissão que investiga a venda da SAF. Denúncias sérias e que recaem sobre a gestão do ex-presidente Jorge Salgado. E se muito mais, a gente destaca já. Mas antes, já sabe, aquele pedido especial de sempre, meus amigos. Larga o like aí embaixo do vídeo, compartilhe o vídeo, dê aquela fortalecida no canal. Vem abraçar esse projeto sendo mais um inscrito ou membro do Detetives Vascaínos. Bora lá então falar de Vasco, começar a falar da preparação do time para o duelo contra o Bragantino no próximo domingo. O Vasco que encara essa partida como uma verdadeira final e vai ser assim daqui para frente, porque quero o quanto antes encostar naquele pelotão do G6 para poder manter o sonho aceso de conquistar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A situação ainda é complicada, mas como tem a possibilidade de abrirem mais vagas com a conquista da Libertadores por parte de Flamengo ou Palmeiras, ou até mesmo dependendo de quem vença aí a Copa do Brasil, que o Vasco está nessa, o número de vagas aumentaria, né? Mas hoje o foco do Vasco é o Bahia, que tem 49 pontos, mas ainda vai jogar contra o Vasco na sua casa, e o Botafogo com 46, né? E o próprio Fluminense, né, meus amigos, que hoje ainda segue à frente ali do Vasco com 41. Por isso, a importância desses 3 pontos no domingo, que fariam aí com que o Vasco saltasse de 39 para 42. E dependendo dos resultados da rodada, poderia encerrar essa rodada na 7ª colocação, encostando mais ainda nesta briga. E o Vasco não pode dar mole porque o São Paulo, mesmo mal das pernas, está logo ali atrás, secando e fungando no cangote do Vasco. E o próprio Bragantino também. Por isso o trabalho vem sendo de dedicação e ajustes. E se já não bastasse aí o desfalque importante do Fernando Diniz à beira do campo, já que ele tomou o seu 3º cartão amarelo no jogo passado contra o Fluminense, o Vasco pode ir para essa partida com uma ausência séria, hein? Seu principal jogador hoje do elenco, o garoto Ryan. As últimas informações que chegam de São Januário é de que o Ryan não iniciou bem essa semana após sentir dores no clássico contra o Fluminense. Por isso, hoje, por exemplo, não conseguiu ir a campo para treinar. Na própria Vasco TV, se você pegar ali o treinamento, você vai ver a ausência do Ryan nas finalizações. Não teve, ele não participou, isso preocupa. A própria comissão técnica, vendo esta situação, achou prudente dar um tempo ao jogador para se recuperar por completo, porque ninguém quer pensar na hipótese de perder a sua principal peça neste momento decisivo de reta final do Brasileirão e inclusive de reta final da temporada, que o Vasco tem 2 jogos importantíssimos que podem o credenciar aí para a finalíssima aí da Copa do Brasil. Então ele não está totalmente descartado, mas o fato dessas dores terem aparecido e por ser uma peça ofensiva de velocidade e arranque, as chances dele ficar de fora aumentam consideravelmente. Caso isso ocorra, o Diniz deve promover aí o retorno do Verratti, isso mesmo, uma mudança radical, já que o argentino é mais centralizador e faria o Diniz retornar ao seu esquema antigo, que não estava dando muito certo, colocando ali o colombiano Andrés Gomes na função pela direita, no lugar do Ryan. O David chegou até a ser testado também por ali, muitos torcedores, inclusive, dizendo que o Vasco não poderia abrir mão desse esquema que está dando certo e poderia testar o David, né? Inclusive até o Matheus França que vem de trás, ou o Coutinho como falso 9, mas é o argentino aí que deve receber essa chance de retorno, ele que vem treinando, ficando para o segundo tempo ali, dependendo da situação de jogo, se não estiver dando certo, um esquema diferente aí, sem ele em campo. Realmente vai ser um desfalque em campo, caso confirme, porque olha,
O Ryan é complicado a sua ausência, é um desfalque muito sério, né? Ele é uma dúvida aí, sem dúvida alguma, o norte do Vasco no ataque, aquele cara que vem decidido, o elemento surpresa. É só pegar os últimos jogos, meus amigos, e ver a sua importância, né, em cima dos resultados que aconteceram. Quando não fazia gol, assistia aos seus companheiros ou participava de jogadas decisivas. Mas também colocar tudo a perder por questão de músculo, de dor, é melhor dar um descanso mesmo, porque em se tratando dessa situação de músculo, a coisa complica muito. Uma distensão aí na altura do campeonato pode ser fatal para o Vasco, que não tem hoje um elenco assim, que sai uma peça entre uma outra com as mesmas qualidades, né? Então, dependendo do setor, ainda padece um pouquinho. Em relação a outras posições, a ideia inicial do Diniz era manter a base, né? Mas talvez a maior briga esteja ali naquele meio campo, na posição do parceiro do Barros. Embora o pensamento de início do Diniz, como eu já falei, fosse manter o Tietê no setor, mas não está descartada a utilização do Hugo Moura, né? O Diniz vem fazendo treinamentos ali com os dois. O que está pesando contra o Hugo Moura foi aquela expulsão infantil que poderia ter prejudicado o Vasco diante do Fortaleza. Não prejudicou no final, mas poderia. Ambos, como eu falei, foram testados nesses treinamentos da semana. E amanhã o Diniz vai bater aquele martelo final junto com a sua comissão técnica, mas eu digo, com a vantagem para a manutenção da dupla de volantes que atuou e iniciou contra o Fluminense, que seria o Tietê e o Barros. Então, a situação talvez que está em aberta é essa daí e, claro, agora com essa situação do Ryan. Ontem até estava falando para vocês, né? Ah, tá tudo certo, mas a gente tem que se preocupar aí com as possíveis lesões de última hora. E elas parece que estão acontecendo aí em relação do Ryan. Vamos torcer para que seja apenas uma situação de preservação, de descanso e que não aconteça nada demais, porque realmente perder o Ryan nessa altura do campeonato é complicado para esse time do Vasco, que vinha embalado, que vinha numa sequência aí, e vinha numa certa dependência aí do Ryan. E você, como é que você vê aí todas essas situações? Acha que o Ryan tem que ser preservado mesmo, ou o Vasco não pode ficar sem ele caso se recupere? E o Verratti? Seria mesmo um cara para substituí-lo, ou você prefere um David, por exemplo, para manter aquele esquema que vinha dando certo? E sobre a meiuca, hein? Tietê ou Hugo Moura? Então, comente e vamos interagir juntos aí sobre o tema. Bom, meus amigos, vamos agora dar uma pausa na questão do futebol e falar do extracampo. De ontem para hoje, os colegas do Globoesporte.com trouxeram uma matéria bem interessante sobre sérias denúncias com foco na venda da SAF para 777, ocorrida na gestão do ex-presidente Jorge Salgado. Uma comissão aí formada por conselheiros do Vasco para investigar a constituição da SAF e a venda dos 70% das ações para 777, apresentou no dia 6 de outubro agora um relatório preliminar dessas investigações. E neste documento que o GE trouxe aí, e já foi inclusive entregue ao presidente Pedrinho, aponta indícios de irregularidades graves, incluindo pagamentos suspeitos e suposta manipulação de dados financeiros. Denúncias como pagamento à empresa sem comprovação de serviço ao clube, balanços forjados, até dívidas disfarçadas, né, maquiadas, enfim, denúncias sérias e que precisam ser investigadas com rigor. Ao todo aí, 21 pessoas foram indiciadas neste processo, que pode resultar aí na exclusão desses envolvidos do quadro social do clube. Os citados vão ter aí cerca de 15 dias úteis, né, para apresentarem as suas defesas, e passando esse prazo a comissão vai avaliar as respostas, né, as defesas dos envolvidos e vai elaborar um relatório final que vai ser então a última etapa deste procedimento. O presidente Pedrinho já está com as denúncias em mãos, como eu já falei, e vai caber a ele tomar as devidas providências em outras esferas, caso se confirme tudo isso aí que foi trazido à tona. Complicado, né? Lamentável mesmo, caso se confirme isso tudo. Bom, meus amigos, estou colocando um ponto final nesse boletim aí e agora a gente vai descansar para poder apurar e amanhã fazer mais um vídeo sobre o duelo entre Vasco e Bragantino com todas as informações finais dos dois times. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!